Oi, turma, eu sou o professor Souto, nós estamos na aula 76, vou falar de dispersão, continuando a parte de refração e prisma, tá? Então veja bem, ó, dispersão, o que você precisa entender? Aqui entra a luz branca, tá? Apesar de não estar no branco aqui. Então a luz branca, o que acontece? Se eu coloco um prisma de vidro, que é a experiência de Isaac Newton, a luz sofre a dispersão. Quer dizer, cada coloração, cada luz, cada cor de luz, ela sofrerá uma refração diferente. Quer dizer, as velocidades mudam, então as inclinações mudam aqui. Passando, então nós temos aqui o ar, um prisma de vidro, né? Já vou desenhar o que é o prisma. Aqui a luz sofre um desvio, tá? Antes de mais nada, o que é muito importante você se concentrar? Veja bem, ó, o raio incidente está aqui, ó. Tá vendo essa linha tracejada? Olha aqui o raio emergente. Raio emergente ou raio refratado, tá? O que sai do vidro, desse prisma de vidro, olha aqui o desvio, tá? Então o raio vem nessa direção e sofre um desvio aqui, ó. Esse é o desvio, tá? Vamos anotar aqui. Desvio, para você memorizar isso. Importante é saber que a cor que sofre maior desvio é o violeta. E outro detalhe, você precisa saber essa sequência aqui. Nós colocamos o VAAVE, ó, veja bem. VAAVE, 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 que é para você poder memorizar isso. Vermelho, alaranjado, em vez de colocar laranja, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Essas cores, cada cor tem uma determinada frequência. Depois, em ondas, nós entraremos em detalhes. O prisma, turma, ele é uma figura desse tipo aqui, ó. O que é um prisma? Na verdade, se você pega um cubo, o cubo, ele é um prisma, na verdade. Um cubo é um prisma. Só que aqui o cubo é um prisma de base quadrada, certo? Essa base aqui é quadrada, ó. Isso daqui é prisma. Então, prisma. Se nós pegarmos aí uma figura parecida, com as dimensões, pelo menos uma das três dimensões diferente da outra, já é um paralelepípedo, que é uma figura parecida, né? Paralelepípedo, tá? Agora a base ela é quadrada, ela é retangular, mas também é um prisma. O prisma de base triangular, ele é assim, ó. Imagina aqui, ó. Você tem aqui um prisma de base triangular, olha. Aqui você tem um triângulo. Olha lá o prisma de base triangular. O prisma de base triangular, esses prismas são utilizados em binóculo, porque no binóculo você tem uma imagem nítida. Na hora que o raio de luz sofre refração, ele também sofre a reflexão aqui e a imagem sai nítida. Então o prisma de base triangular, esse prisma é de base triangular. Então eu poderia colocar uma coisa parecida com essa daqui, tá? Ó, você está vendo aqui? Esse é o prisma de base triangular, um prisma de vidro. Tá. Continuando a parte de refração, ângulo limite é importante. Por quê? Veja bem, vamos desenhar aqui uma superfície. Ó. Aqui é um dióptro, né? Uma superfície que separa dois meios. Dióptro vai separar. Então aqui tem água e ar. Certo? Eu vou desenhar aqui a linha normal, referencial e o ponto de incidência da luz. Então, veja bem, ó. Aqui a linha normal, vamos acompanhando, é bom fazer assim devagar para você ir entendendo bem. Ó, a linha normal, a própria palavra significa ângulo reto formado perpendicular à superfície. Esta, então, é a linha normal, mais uma vez a gente falando.
fortalecendo isso aqui. Então veja bem. Esse daqui é o raio incidente, tá? Ó, então aqui um raio incidente. Muito bem. Raio incidente. Então ele vem da água e vai para o ar, tá? Vamos lembrar que a velocidade, este ângulo de incidência, tem a ver com a velocidade de propagação da luz nesse meio. Na hora que esse raio passa para o ar, aumenta a velocidade, não é verdade? Então aqui vai aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade, que é fácil da gente aceitar, isso daí, porque na água dá para entender bem, entender na verdade, por enquanto, mais ou menos, mas dá para aceitar que a velocidade da luz na água para o ar aumenta. Então afasta-se da normal. E este é o ângulo de refração. Olha lá. Muito bem. Ah, professor, então significa que se nós colocarmos, afastarmos da normal o raio incidente, pode ocorrer isso aqui. Ó, o que vai acontecer? O raio sai rasante. Tá? Vou apagar aqui para você ver. Então, olha lá. Fomos afastando o raio incidente da normal. Chegou um momento que ele sai rasante aqui. Tá vendo? Vai afastando tanto que... Então, esse ângulo agora, olha só, é chamado de ângulo limite de refração. Mas, por que será que chama-se ângulo limite? Limite do quê? Como assim? É fácil de aceitar porque o fenômeno, um dos fenômenos que nós conhecemos também é o da reflexão. Então, veja bem, primeiro, este é o ângulo limite de refração. Por quê? Porque o raio passa de um meio para o outro, alterando a sua velocidade de propagação. Então, repetindo, o que era a refração? Ó, raio refratado, raio incidente. Refração é quando a onda passa de um meio para o outro, alterando a sua velocidade de propagação. Cuidado, porque se o examinador disser para você que muda o ângulo, não necessariamente, porque se o raio de luz incide na perpendicular, paralela à normal, veja bem, ele sai paralela à normal, a velocidade diminuiu. Aqui é a velocidade da luz na água, e aqui é a velocidade da luz no ar, que é menor. Vamos refletir nisso daí. No momento em que eu faço isso, ela sai direto. Então não houve desvio aqui. Então, refração é quando a onda passa de um meio para o outro, alterando a sua velocidade. Grave bem isso, que é nisso que pega. Quando eu fiz aqui o ângulo limite, ele está no limite da refração. O que acontece, professor, se o ângulo for maior que o ângulo limite? Aí eu vou mudar de cor. Olha agora. Agora, o que acontece? Esse raio incidente, ele tem um ângulo de incidência, vamos marcar aqui, ó. Ó, este ângulo de incidência, ele é maior que o ângulo limite. O que vai acontecer? Reflexão total. Então, esse daqui é o raio refletido. Raio refletido. No raio refletido, este ângulo aqui é igual, esse é o ângulo de reflexão, posso chamar de R', ele é igual ao I, esse I aqui, ó. Porque no fenômeno da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Olha lá. Então, aqui, ó, presta atenção, nós estamos vendo a reflexão. Então, total. Esse é o fenômeno da reflexão total. Concluindo, vamos entender bem, né? Isso aqui, normal a pessoa, não fique pensando em dificuldade, mas pense que o negócio não é difícil. Mas ele tem um lado simples, mas precisa se concentrar, né? Então, entendeu?
Então, o que significa esse ângulo limite? Que se passar desse ângulo L, ele vai para o fenômeno da reflexão. Então, a luz sofre reflexão na superfície da água, para falar a verdade. Eu vou fazer agora um exercício envolvendo reflexão total e o ângulo limite. Vamos fazer um exercício envolvendo isso. Turma, olha aqui, ó. Esse é o dióptero. Mais uma vez, aqui a linha normal. Grave isso aqui, esse desenho. A linha normal, ela é perpendicular à superfície separadora. No nosso exemplo, que era ar e água, o que a gente tem que saber? Que o ângulo limite, ele ocorrerá no meio de maior índice de refração. Então, o índice de refração da água e aqui o índice de refração do ar. O índice de refração da água é aproximadamente 1,33 e o do ar é 1 o índice de refração. Vamos só lembrar o que era índice de refração? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio ar, que é muito próximo do vácuo, por isso que isso aqui dá 1. Então, velocidade da luz neste meio. No meio, ar. Velocidade da luz no ar. O índice de refração da água é 1,33 porque a divisão do C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz na água, vai dar 1,33. Então, o que nós sabemos? Que a velocidade da luz no vácuo ela é 1,33 vezes maior que a velocidade da luz na água. Só para lembrar, a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Oi, turma. Nossa, já me apresentei. Nossa, olha, o negócio é tanta aula que a gente nem sabe mais o que está falando. É assim, ó. Nós temos aqui um pontinho luminoso, uma lâmpada. Isso aqui é um objeto de decoração. Aqui tem um disco rosinha, tá? Um disco rosinha. Imagina, você tem o vidro, né? O disco rosinha. Aí vai dar um efeito decorativo e a pessoa quer o seguinte, que o raio de luz não saia para o ar. Então ele vai sair rasante e vai dar um efeito, né? Que as meninas adoram esses efeitos. Aí, o que aconteceu? Ele quer saber qual é o raio do disco que ele vai colocar. Nossa, agora que eu vi aqui um objeto de decoração, é um pedaço de vidro de 2 metros. Nossa, turma, isso aí, mas ficou fictício agora, tá? Isso é ficção científica, não tem nada. Imagina um objeto de vidro de 2 metros. Agora que eu me liguei, nossa, fico inventando. Aí olha só, aí você fala, tá bom, aqui o raio sai rasante, então tem a ver com ângulo limite de refração. Aí tem coisa que você tem que memorizar. Onde está o ângulo limite? Ele está aqui, ó. Tá? Esse é o ângulo limite da refração, dos dois lados aqui. Mas claro que um lado já é suficiente para você achar o raio do disco. Repare que o examinador ele vai colocar uma medida de altura, como eu fiz aqui, para que o ângulo seja notável, né? Ó, uma outra coisa aqui, ó. Então vamos analisando os detalhes. Claro que esse ponto luminoso, que parece outra coisa, né? Essa lâmpada ela emite raio em todas as direções. Ah, professor, o que é raio? Raio é direção de propagação da onda, ó. Tá vendo? E aí tem um raio que vai sair aqui e vai sair rasante. E os outros? O outro raio vai aqui, vai bater no disco, vai ser em grande parte absorvido, né, transformado em calor. Então olha lá, o raio está lá, vai se chocar com o disco e não sai para o ar, né, que essa é a ideia. Ele não quer que a luz saia. Tá? Beleza. Então ele está no limite da refração.
Passou daqui, olha que interessante. O que vai acontecer, por exemplo, com este raio que sai da lâmpada e vem nesta direção? Você tem que entender que, olha aqui, ó, que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai sofrer reflexão total. Olha lá. Tanto desse lado esquerdo como desse lado direito. Poderia desenhar aqui também. Pega esse raio aqui, ó. Como esse raio aqui. Tá vendo? Como este ângulo é maior que o ângulo limite, olha lá. Ele vai sofrer reflexão total. Dá pra gente desenhar isso aqui, tá? Então, de maneira geral, esse disco, resumindo, não deixa nenhum raio sair. Né? Parece aquele pai lá que não deixava a filha sair de jeito nenhum. É a mesma coisa. Aqui ele não vai deixar o raio de luz sair de jeito nenhum. E aí? Quanto mede esse raio aí, desse disco? Então eu vou projetar um disco de raio R. Aí você fala, putz, como é que eu vou fazer? Ah, então agora eu vou apagar um pedaço aqui, porque aí você... né, vamos ter que apagar para fazer a geometria aí, tá? Turma, só concentrando aqui, ó, aplicando a lei de Snell, ficaria seno do ângulo limite vezes o N1, então vamos pôr N1 do meio 1 qualquer, vezes seno do ângulo limite é igual ao N do ar, que agora é o meio 2. Nós vamos pôr aqui meio 2, depois eu passo por exercício. Meio 2 vezes o seno de 90 graus. Porque o ângulo de refração aqui, ó, é 90 graus. Tá? Então, o ângulo de incidência é o L e o ângulo de refração é 90. Só que seno de 90, ele é igual a 1. Então, a fórmula para você memorizar é que seno do ângulo limite é N menor sobre N maior. N menor, antes de falar do N menor, peraí. Ó, é o N2 sobre N1. N2 sobre N1. Tá? Então entenda uma coisa, ó. Passei o N1 dividindo, tá bom? O N1 estava multiplicando, passou a dividir. O N2 tem maior velocidade, ó. A velocidade aqui é maior. Aqui a velocidade é menor, porque aqui ele está mais afastado da normal, ó, 90 graus. Aqui ele está mais próximo da normal. Então a velocidade aqui no meio 1 é menor. A velocidade, vamos pôr assim, vai. A velocidade no meio 2, ó. A velocidade no meio 2 é maior. Se o cara não perceber aqui que é maior. Ó. A velocidade no meio 2 é maior que a velocidade no meio 1. Por que é menor aqui? Porque ele está mais próximo da normal. Por que está mais próximo da normal? Porque esse ângulo é menor do que 90 graus. Olha lá. Ele está mais afastado da normal. O V2 é maior. Entendeu? Se o V2 é maior, o índice de refração é o menor. Então eu vou pôr N2 é o menorzinho. E aqui o N1 é o maior. Grave isso daí. Pelo desenho você grava, ó. Então, se a velocidade é maior, o N é menor. Se a velocidade é menor, o N é maior. Aqui, o N2 é menor, então eu ponho N menor sobre N maior. Isso daqui é para você memorizar, vai ser sempre assim, pode acreditar. N menor sobre N maior. Esse é o ângulo limite. Seno do ângulo limite, repito, seno do ângulo limite, N menor sobre N maior. Gravando essa fórmula, eu vou aplicar aqui, ó. Este é um triângulo que eu vou usar. Vou aplicar a medida do raio nesse triângulo retângulo. Então nós temos o seguinte, o vidro tem índice de refração 2 e o ar tem índice de refração 1. Como é que eu faço o seno do ângulo limite? Seno do ângulo limite, N menor sobre N maior. Olha lá, N menor sobre N maior. Tá? Quer uma sequência aqui então, antes de colocar direto? N menor, que é o ar, sobre o N maior, que é o do vidro. Aí o que eu faço?
O N do ar é 1 e o do vidro é 2. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? Todo mundo conhece daquela tabelinha que o ângulo limite é de 30 graus. 30 graus. Então, esse ângulo é 30 graus. O interessante é que, como essas duas retas são paralelas da matemática, a gente lembra que esses ângulos são alternos internos. Então, esse ângulo aqui limite é 30 graus. Alternos internos, esse também mede 30. Tá vendo? O aluno que acompanhou a trigonometria, tem que assistir a aula de trigonometria antes dessa aula, óbvio, né? Ele vai usar a tangente, porque tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem que manjar disso daí. Então agora eu vou terminar de calcular aqui, apagando a lousa. Turma, o objetivo do cálculo é qual é o tamanho do disco, né? Que é pelo raio do disco. Lembrando que essa medida aqui é o diâmetro, 2 vezes o raio, tá? Disco lembra o círculo, tá? Então aqui o diâmetro e aqui o raio, né? Muito bem, então eu vou usar a função tangente. Então a gente sabe que vai ficar tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é o raio, dividido pelo cateto adjacente, que é a profundidade, ou pode ser largura, pode chamar do que você quiser. Largura, profundidade, comprimento, espessura da película de vidro. E aí, 2 metros. Então, tangente de 30 graus, que é o ângulo notável, é raiz de 3 sobre 3, que é igual ao raio dividido por 2. Vamos isolar o raio, vou passar o 2 multiplicando. Então fica R igual a 2, raiz de 3 sobre 3, a unidade é o metro. Então eu vou escrever aqui, ó, raio igual a 2, raiz de 3 sobre 3 metros. Só que tem um detalhe, esse é o valor indicado, como a gente estava falando já várias vezes. Pode acontecer de aparecer esse valor na alternativa. Mas o valor aproximado eu faço 2 vezes 1,7 dividido por 3. Tá? Lembrando que 2 vezes 1,7 dá 3,4 dividido por 3 vai dar 1,13. 1,13. E a unidade é o metro. Então eu sei que esse raio ele tem que ter 1,13 metros de comprimento. Então, repito, pode aparecer esta alternativa com esse resultado, o indicado, que não dá para a gente ter muita noção do que é, e depois o aproximado, que é melhor para a gente entender o que é, né?